Salve, peixeiros! Ainda com a esperança de retomar o orgulho, desde já peço minhas sinceras desculpas pela minha voz, que está um pouquinho abalada em função da gripe que acabei adquirindo nesse fim de semana, e também resultante desse time que anda fazendo o torcedor santista ficar doente da pior forma possível, literalmente. Mas diante de todas essas agruras, bem-vindos a mais um conteúdo do canal SFC Raiz, agradecendo como sempre de coração o fiel número de inscritos na página. Mas se está vendo pela primeira vez, desta força também seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço 100% santista. É uma crônica para falar de uma vitória ainda que preocupante do Santos pelo placar de 4-3 diante do Goiás, um adversário direto na disputa para escapar da Série B e na qual o Santos não vencia desde 2019, tanto em seus domínios como no ano passado, que chegou até a amargar 2 derrotas seguidas diante do Esmeraldino de Goiás. Uma sequência de 12 jogos seguidos sem vitória, e a mídia já estava fazendo grande destaque, porque pelo fato do Santos entre 4 divisões do futebol brasileiro já era um recorde um tanto que indigesto, e que mesmo assim, pelo menos agora, o Santos deu um respiro com essa vitória ainda, conseguiu colocar o rosto para fora da água, mas ainda falta o resto do corpo ainda debaixo da água, que ainda é preocupante diante do que a gente viu, pelo menos no segundo tempo. Se o futebol fosse jogado pelos 45 minutos, o Santos já poderia estar, pelo menos, dando mais satisfações à torcida de forma positiva, pelo que apresentou e que deu um placar, pelo menos, esperançoso de 3-1 no primeiro tempo, que poderia ter sido até mais. Mas o jogo foi tão maluco que no segundo tempo o Santos largou mão disso e correu o risco até de tomar uma virada até merecida, no qual foi a etapa complementar. E o Paulo Turra, entre todos os seus acertos e erros também, já provando que não é perfeito, diante desta equipe que ainda, no 7º dia de janela de transferências, só se ouve se falar por enquanto como um reforço quase certo, não certo ainda, no lateral esquerdo Dodô, enfrentando um adversário que já se reforçou, já colocou 3 jogadores em campo já resultantes desta janela aberta, provando que nosso presidente Andrés Rueda, que esteve presente nas tribunas do estádio, ele só aparece quando não tem torcida, passível de críticas, fugindo como sempre das críticas, dos merecidas, xingamentos que vem sendo, por exemplo, alvo, pelo menos nas redes sociais, mas em loco, em presença realmente, parece que ele não tem coragem disso, e parece que ele compareceu hoje. Nos deu sorte, foi uma espécie de talismã do que se viu hoje. Podia ter sido uma derrota, mas pelo menos 3 pontos, e numa situação que mesmo a gente ganhando, ainda demonstra preocupação. Mesmo com o Santos conseguindo vencer, quebrando esse recorde indigesto, demonstra que ainda não é muito seguro ter essa confiança nessa equipe, diante desse problema que nós apresentamos, dessa imitação tática e técnica desse time, e até mesmo psicológico, eu já venho falando aqui nos vídeos anteriores. E repetindo, o Goiás apresentou já seus 3 reforços, sendo que um deles fez o gol de empate, melhorou o seu time, e não vai ser novidade alguma se a equipe goiana, mesmo com essa derrota, poderia ter algum progresso no campeonato, assim como já está apresentando o Coritiba, que venceu no dia anterior o América Mineiro, dispensou 3 volantes perebas e colocou um que já veio da França e arrumou o meio de campo dele, jogando no esquema de 4-1-4-1, que inclusive custou o emprego do Odair, e naquele primeiro tempo diante do Audax Italiano, depois da surtada coletiva, depois do que aconteceu naquele jogo na Sul-Americana, só veio desgraça e culminou na demissão do Maionese, e na qual Paulo Turra está tentando agora consertar, mas ainda com os vícios do comando anterior que o Santos apresentou, embora já tenha a cara do treinador gaúcho, outro conterrâneo do Maionese, que pelo menos no primeiro tempo, mesmo que não tenha sido perfeito, conseguiu, pelo menos quando subiu a linha de marcação na defesa, coisa que não fez diante do Cuiabá, mas hoje fez, durante essa semana de treinos, o Paulo Turra, diante da seu dupla de meio de campo,
questionável, na pessoa de Rodrigo Fernandes e Sandro, que, pessoalmente falando, fez uma excelente partida na sua passagem de recuperação. Espera-se que não se lesione mais, não tenha esse karma de ficar se lesionando toda vez que tem uma crescente em número de partidas. Numa bola roubada, aproveitando uma falha da saída de bola do adversário, o Sandro conseguiu roubar e, para conclusão do Marcos Leonardo, fez uma abertura do marcador. Um adversário que estava já com uma posse de bola maior do que o do Santos, envolvendo a equipe adversária, nossa, jogando como se estivesse jogando em casa, não se iludindo muito com esse placar favorável, porque o Goiás conseguiu ter uma equipe, de certo modo, arrumadinha na transição de bolas, né, e que, pelo menos, não, para sorte nossa, não teve competência para chegar na área, pelo menos na etapa inicial. Mesmo assim, o Santos foi cirúrgico, por exemplo, na conclusão da assistência do Lucas Braga, que foi deslocado pelo lado direito, pela escalação do Turra, para a conclusão outra do Marcos Leonardo para dilatar o marcador por 2-0. Enfim, veio o lance do pênalti infantil do Kevs, mas eu vou falar individualmente depois, que foi em cima, inclusive, de um dos jogadores que vieram desses reforços do Goiás, o Anderson Oliveira, que o Kevs conseguiu anular, tirando o fator do pênalti. A conclusão depois do Guilherme, que deu 2-1. Quando os goianos, na confiança, no fim do primeiro tempo, tentar na fase do abafo, a gente conseguiu encaixar o contra-ataque e explorar a velocidade do Mendonça, finalmente, com assistência do Marcos Leonardo, para dar os números que poderiam ter sido os números finais, um placar de 3-1 na etapa inicial, não fosse o problema que o Santos teve de não conseguir, pelo menos, segurar o marcador. E aí pesa também o fator psicológico também, que no vestiário, parece que eles pensaram que já estava tudo ganho e só restava jogar no 4-4-2 para que fosse o suficiente. E o que se viu foi mais um filme repetitivo que vem acontecendo nessa temporada, assustadoramente caindo de produção, não conseguiu criar nada e se limitando apenas em jogar atrás da linha da bola. O resultado foi provocar as falhas que andou ocorrendo, por exemplo, contra o Cuiabá, espaços demais na linha do meio do campo, protagonizada pelo Rodrigo Fernandes e também pelo Sandro, de certo modo também, e que, por exemplo, no segundo gol, que foi uma falha do Fernandes, deu espaço demais para o Guilherme chutar de longa distância, que é um recurso que o Santos ainda não possui ainda. Me chamou a atenção no início do primeiro tempo, na pessoa do Lucas Lima, fazendo parênteses aqui já, que ele tendo a chance de, pelo menos, fazer o mesmo recurso que fez o Guilherme, ele preferiu fazer passes de profundidade. Uma equipe que está lutando para não cair, usar recursos de longa distância não pode ser descartado. É algo que o Tua poderia explorar isso, mas pelo jeito parece estar caindo no mesmo erro do seu antecessor conterrâneo. É aí que não pode ser desconsiderado. Enfim, 3-2. E no momento em que o Santos estava com apenas um jogador, acho que, se não me engano, substituído, Marcos Leonardo estava fora de campo. O Tua não queimou as 5 substituições durante o jogo, sendo que o Goiás já tinha colocado 2, Luiz Oyama e o João Magno, outro remanescente da janela de transferências. Viu, seu Rueda? Uma prova, senhor presidente, que não precisa esperar a janela de transferências para correr atrás de reforços, não. Coisas que eles não estavam fazendo antes de abrir a janela de transferências, senhor presidente Rueda. Mas João Magno, aproveitando mais uma falha crônica na nossa linha de zaga, na pessoa de Joaquim e Messias, a estatura de jogador de NBA já estava na cara, estava muito na cara, que eles explorando as bolas aéreas e com um jogador de referência com a altura que teve, era só questão de tempo dele marcar pelo menos um gol de bola parada e de bola aérea, aproveitando a altura dele em cima da gente. E foi o que deu, uns 3-3, com nosso time totalmente jogando atrás, não conseguindo sair da linha do meio do campo, e com um risco muito sério de tomar o quarto, não fosse o pênalti questionável em cima do Joaquim, mas que o Tua quase pagou pelas suas escolhas, por exemplo, na pessoa do Rodrigo Fernandes, que já estava, além de já estar pendurado, falhou no segundo gol e acabou sendo premiado com os 90 minutos. Não vai jogar na próxima partida diante do São Paulo. E que abriu mão, por exemplo, do Dodi,
que poderia ser um rapaz que poderia dar um pouquinho de desafogo nessa linha do meio do campo. Preferiu colocar o Vinícius Baneiro, que não tem passe algum, não tem uma sequência de jogo. Ficou se limitando apenas em fazer o desarme, procurar aquele espaçamento, valorizar o chamado posicionamento de espaços para poder fazer a roubada de bola, uma conclusão de contra-ataques que totalmente se tornaram improdutivas no segundo tempo. Mas aí veio o pênalti, questionável. A mídia vai falar, vai meter o pau em cima desse pênalti questionável em cima do Joaquim. Mas não vai falar, por exemplo, que no segundo gol do Goiás houve uma falta anterior em cima do Lucas Braga. Houve também, por exemplo, a falha do juiz e não permitir a entrada do Marcos Leonardo no momento que estávamos com um a menos. Esse é o tipo de coisa que eles não vão se ver nos noticiários no dia seguinte para você, torcedor santista, por exemplo. Mas Mendonça, fazendo jus aí um dos maiores salários que ele tem diante do elenco, fez mais do que a obrigação de fazer o marcador e concluir nos 4-3, que poderia ter sido pior pela base da sorte ou não. Enfim, na minha opinião, se tem critério, existe critério, foi pênalti, não adianta chorar, nitidinho abado, que em várias ocasiões o Santos vai correr o risco de passar pela mesma coisa também e que talvez não tenha o mesmo clamor da mídia. Pelo menos hoje, na minha opinião, o árbitro acho que compensou a besteira que fez de propiciar o segundo gol do lance do Goiás, que não vai ser noticiado. Não vai ser noticiado. Mas não foi por causa disso que o Santos, por exemplo, não foi falha do segundo gol que ocorreu. Foi falha nossa. Foi falha nossa. Mais uma vez, esse espaço deixado na área do campo que ocorreu diante do Cuiabá não pode acontecer. E na nossa linha de zaga, por exemplo, tantas bolas aéreas, de uma equipe que explora muitas bolas paradas, uma hora acaba peidando. Como fez diante do Goiás, chegou a tomar um gol do Davidson, já havia feito diante do Flamengo tomando um gol de um Everton Ribeiro de 1,74 m, não vai tomar num cara de 2 metros de altura, literalmente falando. Bom, individualmente, o seu Turra quase pôs tudo a perder, por exemplo. Além de não ter tirado o Fernandes, poderia ter dado uma opção para o Dodi. O João Lucas provou mais uma vez que, embora taticamente possa ser mais interessante aos olhos dele, não provou mais uma vez que não é um cara confiável também, não dá para se pôr a mão no fogo por ele. Gabriel Inocêncio poderia, por exemplo, ter entrado, pelo menos para poder tirar um pouco dos espaços das jogadas de linha de fundo deles. O Messias e o Joaquim precisam se entender, porque nos próximos jogos uma sequência difícil vai ser complicado, em especial nessas jogadas de linha de fundo e jogadas de bola aérea. O Kevson, que pese o pênalti que ele cometeu, está provando que talvez o diretoria poderia pensar um pouco em adquirir um jogador de 31 anos, que embora tenha um prestígio diante da torcida em 2018, já vem de 2 cirurgias no menisco e pode correr o risco de logo quando chegar aqui acontecer o mesmo que ocorreu com o Luan Dias, já entrar e já ser lesionado. Mas eu sei que o Juan e a nossa diretoria, o nosso departamento de scout de especialistas de implantão não vão observar isso. Vão adquirir um jogador envolvendo inclusive a participação do Santos na inauguração do estádio do adversário. O Santos se submeter a um papel desse no momento que o Santos atravessa. Mas enfim, é o risco que a gente vai correr e eu vou torcer para que eu esteja errado, mas na minha humilde opinião, correr atrás de um jogador que está no banco de reservas há um bom tempo e sendo que a gente pode, na janela de transferências, adquirir um jogador numa liga meia boca europeia seria muito melhor do que o que anda apresentando ou não está apresentando o Dodô. Eu vou ter até uma dica para vocês. O Everson Tsunami, do Sofia Levski Sofia da Bulgária, de 27 anos. Mas eu sei que eles não vão considerar isso. Mas você que estiver vendo esse vídeo pode justificar o que eu estou dizendo. Deixe sua opinião depois, se você tiver tempo para pesquisar. Lateral esquerdo podia cair com uma luva nesse time do Santos, mas vão adquirir um jogador com esse histórico de cirurgias. Mas é ver para quê? Vou torcer para que eu esteja errado. E, bom, Marcos Leonardo, embora a besteira que fez, toda a regra que ele sabe, do segundo gol ele tirou a camisa, tomou mais o cartão amarelo besta. Esse sim é passível de multa pela indisciplina. Isso é um fator de indisciplina que a diretoria deveria fazer, embora ele tenha desafogado hoje, mas muito ridículo essa atitude dos jogadores tirarem a camisa quando comemoram. Bom, o Lucas Braga, que ainda está sentindo os efeitos da recuperação física hoje,
provou mais uma vez que é uma opção para entrar jogando, não da maneira como tu entrou do lado direito, mas para continuo acreditando que ele, pelo lado esquerdo, ele poderia render mais. E o Mendonça fazendo mais uma vez aquilo que se espera dele como jogador de espetado, aproveitando a velocidade dele e pelos contra-ataques. O Lucas Lima, para não dizer, eu me esqueci dele, quando ele tem perna, quando ele tem disposição física, é um outro time do Santos. Mas aí a gente precisa se preparar no momento que ele não pode durar os 90 minutos. Resultante que foi o segundo tempo. Depois que o Lucas Lima depois acabou a perna dele, a coisa desandou de uma maneira que a gente quase tomou uma virada histórica em plena Vila Belmiro, mesmo de portões fechados. Bom, e o Luan Dias, que embora tenha se esforçado, ainda é limitado tecnicamente, vai ganhar uma sequência de jogos, mas dificilmente vai dar para contar com ele para fazer o diferencial de jogo, apenas para compor o elenco mesmo. E o seu Luiz Felipe, que entrou justamente para, pelo menos, desfazer a cagada que o Tua ia fazer, né? Que consigo, com o resultado na mão, pelo menos consertar a linha de defesa, jogar no mano a mano com um rapaz de 2 metros de altura, ele teve que sacrificar alguém, né, na linha de ataque para os contra-ataques para segurar o marcador. Então fez aquilo, fez o arroz e feijão, fez o básico, Luiz Felipe também. Então vai ter pelo menos um pouquinho mais de senso de posicionamento de que o Joaquim, em determinados momentos, ou até mesmo o Messias. Luiz Felipe que está para sair, mas o problema, se não fosse o problema dele físico, se ali fosse a lentidão dele, ele tem um senso de colocação ainda melhor do que os dois. Mas enfim, vamos esperar para quê? Essa janela de transferências que o Santos precisa aproveitar. E na pessoa, pelo menos, precisamos de um meia. Precisamos de um meia para segurar, precisamos de alguém com confiança para cadenciar o jogo com um resultado a favor. Não dá para contar apenas com esse Rodrigo Fernandes, por exemplo, que anda fazendo falhas e sempre um cartão amarelo a tiracolo. Não dá. Mas é difícil, né? Mesmo com placar, mesmo a gente ganhando aí um alívio, é difícil confiar numa diretoria que já chegou ao cúmulo de gastar 57 milhões de reais em Natan, 65% de Natan e não 100%, 65% de Natan, por exemplo, do atletas do quilate de Carabarral, 100% e 60% de Zanocelo, entre outros. É rezar para que pelo menos tenha uma lucidez e vindo reforços para que o Paulo Tua possa tirar alguma coisa dessa equipe para podermos escapar. Porque agora vamos ter São Paulo, clássico, próximo jogo, e o líder Botafogo, provavelmente a 150 quilômetros do raio da Vila Belmiro, possivelmente em Limeira, já que a Internacional de Limeira já chegou, pelos que se consta, se ofereceu o seu estádio para que esse jogo, próximo jogo comandante do Santos, seja no interior paulista. E que, mais uma vez, os agradecimentos, não ao grupo de torcedores, é uma dose de reflexão aqui, aos membros, nobres senhores, membros do Conselho Deliberativo, ou o membro do Conselho Deliberativo que possui relação direta com as organizadas que envolveram a torcida uniformizada nisso, na punição imposta pelo STJD, na qual o Santos ficará pelo menos 8 ou 7 jogos longe do seu torcedor. Porque, parafraseando um trecho do filme Tropa de Elite, O Inimigo é Outro, o policial, da mesma forma que não puxa o gatilho sozinho, aqueles episódios ocorridos diante do Corinthians na Vila Belmiro demonstraram que o torcedor não joga a bomba, não atira, não provoca o tumulto sozinho, mesmo com todo aquele aparato policial que ocorreu, com toda a revista policial, horas antes do jogo, horas antes do que ocorreu, com revistas dentro do estádio, e mesmo assim teve aquele episódio que vai provocar um prejuízo milionário para o clube. E que na reunião do Conselho Deliberativo, nenhuma menção a esse respeito, nenhuma proposta de sindicância, provando que é uma cumplicidade do que ocorreu da parte do Conselho. Não 100% dele, mas pelo menos os 80% que vieram na aba do seu Rueda nessa eleição última que ocorreu. Uma reflexão disso, inclusive para o seu próprio Rueda, que esteve presente lá nas tribunas,
livre, leve e solto, né? É o que é um estágio predileto dele, sem presença do torcedor. Santos sempre Santos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima.